que possamos contar com ele mais uns 70 anos aí, tá bom, já dá. A voz aguentando a gente 70 já dá. A lembrança da luz para você, muito obrigado. Uma voz agradável, né? Gostoso de ouvir. Uma vez eu fui fazer um teste no coral, falava assim, você gosta de canto? Eu falei, gosto, eu estou seguindo aquele canto. Para a gente poder declarar aberto o mês de Espírito, nós precisamos fazer uma prece, toda aquela coisa, fazer aquele rapaz gostoso, né? Boa noite, sejam bem-vindos e tal, mas como nós, na luz aqui, nós gostamos de sentir as pessoas como família, nós fazemos assim de uma forma bem informal, mas como amigos e irmãos mesmo. Hoje nós temos a grata satisfação de iniciar mais um mês espírita na cidade de Sorocaba. Nós temos alguns sonhos para o futuro de não realizar mais, quem sabe, nesse prédio, um outro prédio melhor, maior, outras situações. Mas a história nos mostra o interesse das pessoas com relação ao espiritismo e nós temos que sempre estar atuantes nessa área. Eu vou convidar daqui a pouco o Eduardo para fazer a apresentação do orador dessa noite, porque a obrigação dele, porque são muito amigos. Então, como é amigo dele, amigo a gente tem que tratar bem aqui na casa da gente. E o Du vai fazer o papel do dono da casa hoje para recepcionar o Romário. Então, eu convido a todos para que a gente já possa dar início, que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais esta oportunidade, em mais este mês espírita da luz íntima do Sorocaba. Que possamos agradecer sempre as intuições, inspirações, os momentos de bom diálogo, de pensamento positivo, onde os nossos companheiros desencarnados trazem esse grande contributo à nossa vida e existência. E que, acima de tudo, na compreensão das leis divinas ou lei natural, possamos sempre encaixar as leis morais do livro dos Espíritos, as 11 leis, elas possam sempre graduar a nossa vida e existência em nossa conduta. Mas que, acima de tudo, a fraternidade impere em nossos corações e todos nós, espíritas, ou não espíritas, mas espíritos que se encontram aqui na Terra, possamos nós, então, olharmos uns nos olhos dos outros, e todas as vezes que isso acontecer, sintamos verdadeiramente que somos todos, cada vez mais, irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Eu convido o Eduardo para fazer a apresentação do nosso orador desta noite, da abertura da nossa vida. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um mês espírita, esse ano de 2013. Uma felicidade muito grande ver que a casa está bem movimentada, é um feriado, o dia está mais vazio, né? Então nós ficamos felizes de ver que a casa está com essa condição hoje, com essa vibração. Nós vamos iniciar o mês espírita, iniciar com o nosso querido amigo, irmão, né? Romário. Ele já esteve o ano passado aqui, nos presenteando com uma palestra, né? Falando da origem da vida. Está vindo de novo esse ano, aceitou o nosso convite, está vindo com um tema também bem relevante, né? Um tema de grande importância, né, para todos nós, e que saibamos realmente analisar o que vai ser dito hoje, o que ele vai falar, possamos trazer para a nossa vida, que tudo aquilo que vai ser falado aqui venha nos fazer com que venhamos a refletir tudo aquilo que somos, aquilo que temos, da forma como agimos, da forma como pensamos, porque tudo isso está relacionado realmente ao tema da noite. Então, que tudo isso que Deus vai nos trazer, o conhecimento dele, realmente nos faça refletir e mudar realmente posturas mentais, posturas no contexto social, de maneira geral, principalmente dentro de casa, na nossa família. Então vamos chamar o Romário, ele vai nos trazer o conhecimento dele da noite, porque ele seja bem-vindo a essa casa e que aqui possa retornar muitas vezes, né, e que nós possamos sermos presenteados com tudo aquilo que ele tem a nos oferecer através do conhecimento.
Obrigado a todos pela presença da noite. E que possamos sair daqui melhores do que entramos no noite de hoje. Seja bem-vindo, Romário. Obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos. E que a paz do Mestre esteja em nossos corações, já que ela é uma conquista íntima de cada um de nós. O ano passado eu trouxe para vocês um tema embrionário. Hoje eu vou mudar um pouco. Eu vou partir para a patologia. E nós vamos discutir os 10 maiores riscos para a saúde inicialmente. Em nenhuma outra fase ao longo da história da sua evolução, o homem esteve tão inquieto e angustiado quanto agora. Essa mesma tecnologia que lhe trouxe tantos benefícios, ao atingir os mais elevados níveis de desenvolvimento, também criou as mais surpreendentes possibilidades de um holocausto final. Na ânsia de libertação, acessa potentes telescópios eletrônicos em direção ao cosmos, enquanto populações inteiras são dizimadas pela fome ou sucumbidas em guerras fraticidas desencadeadas por falsos profetas que as incitam com fanatismos religiosos ou ilusórias propostas políticas de alcançar um paraíso social. Os habitantes deste planeta, graças aos avanços da ciência, não são mais flagelados, como na antiguidade, pelas pestes malignas que atuavam como fator de equilíbrio. Em compensação, vão se multiplicando em um ritmo aterrador, induzindo os cientistas a indagar de que forma será possível produzir alimentos em quantidade suficiente para que sobrevivam. Paira no ar um sentimento de incertezas e insegurança, que conduz o homem comum para os caminhos do imediatismo, da insensibilidade e do egoísmo, fazendo-os até mesmo esquecerem que não são eternos e que toda dilapidação dos recursos naturais reverterá em inimagináveis sofrimentos para seus próprios descendentes. O homem atual é capaz de transplantar órgãos em seu próprio corpo, mudar o curso dos rios, pulverizar montanhas, criar novas formas de vidas através da engenharia genética e até mesmo visitar outros corpos celestes do nosso sistema planetário. Apesar de tantas e tão maravilhosas conquistas, ele sente-se profundamente infeliz e amargurado, tateando à procura de uma saída para tudo aquilo que o oprime e o faz indagar finalmente o que é o certo e o que é errado, uma vez que a escala de valores morais que sempre o norteou está profundamente deturpada. Em busca de uma outra vida, em uma outra época, em que os recursos da ciência sejam ainda maiores, alguns milionários fizeram congelar seus corpos em cápsulas de hidrogênio líquido, na esperança de um renascimento fisiológico. Enquanto isso, oferecendo uma dolorosa prova de que os bens materiais são agora muito importantes, podendo se tratar o ser humano como descartável. Algumas nações desenvolveram bombas de nêutrons, artefatos bélicos que têm a propriedade de destruir a vida, mas que não causam mais leve dano às coisas que custam dinheiro.
Na era da comunicação imediata e global em que vivemos, toda a humanidade está a par desses fatos e de tantos outros, tão desconcertantes conforme vão se revelando. Não é sem motivo que nunca, em nenhuma outra época, existiram tantas religiões, seitas, doutrinas filosóficas como nos dias que correm. No entanto, apesar de tantas religiões, o homem ainda não sabe cuidar de seu maior patrimônio, que é o seu corpo físico. A Organização Mundial da Saúde mostra em seu relatório de 2010 que os 10 maiores riscos para a saúde são subalimentação. A subalimentação causou 6,8 milhões de mortes no mundo em 2010. 300 milhões de crianças estão abaixo do peso nos países pobres. Obesidade. Nos países de alta ou média renda, milhões de adultos sofrem com excesso de peso e 600 milhões de pessoas são obesos. Sexo sem proteção foi a causa de 6 milhões de mortes em 2010, principalmente devido à AIDS, a 4ª causa de morte no mundo. Hipertensão. A hipertensão ou pressão alta é responsável por 10 milhões de mortes por ano, 13% da mortalidade total. Dos 62% dos acidentes vasculares cerebrais, ou derrames, e de 50% dos ataques cardíacos. O fumo causou 6,2 milhões de mortes em 2010. 10,4% da mortalidade total, em comparação com os 4,9 milhões em 2000, aumento que acontece principalmente nos países em desenvolvimento. Colesterol. O excesso de colesterol é responsável por 6,1 milhões de mortes. Álcool. O álcool é responsável por 3,1 bilhões de mortes por ano. Os continentes mais afetados são América e Europa. Má qualidade da água é responsável por 2,2 bilhões de mortes por ano, a maioria provocada pela consequente diarreia causada pela água contaminada. Carência de ferro é responsável por 900 mil mortes por ano. 2 bilhões de pessoas sofrem dessa carência no mundo. Fumaça de combustíveis sólidos, lenha, carvão, em moradias. Estes combustíveis continuam sendo utilizados em quase meio mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. A falta de ventilação e a fumaça, carregada de elementos poluentes, são responsáveis por 35,7% das infecções respiratórias. Mas o que me chamou a atenção no relatório de 2012 da Organização Mundial da Saúde foram as mortes que poderíamos evitar. Vamos tratar disso só aqui no Brasil. A principal causa de morte evitável no Brasil são as bebidas alcoólicas. Por incrível que pareça, o álcool é o que mais mata neste país. E nós, interessante, a grande maioria de nós acha que bebe socialmente, né? Mas o que é beber socialmente? Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, se você tomar 2 latinhas de cerveja, você é alcoólatra. Mas para o brasileiro, não. Este é o grande problema do brasileiro. O brasileiro não acha que o álcool é capaz de matá-lo. E basta nós observarmos que aqui no Brasil,
A Organização Mundial da Saúde diz que nós somos 30 milhões de alcoólatras neste país. E nós não nos damos conta disso. E é interessante que nós, mesmo sendo espíritas, quando convidamos alguém para a nossa casa, nós não vamos nos esquecer da cerveja. E desde quando a nossa casa é um bar? Precisamos repensar muito nisso. Porque quando alguém entra na nossa casa e toma 2 latinhas de cerveja, saibam vocês que se ele for dirigir, ele perde 27 a 30% dos seus reflexos com 2 latinhas de cerveja. E nós achamos que isso não tem importância. Às vezes convidamos as pessoas para almoçar na nossa casa e, sem que sequer percebamos, estão dando a ela, provavelmente, maiores problemas do que possa parecer. Bom, ainda eu trouxe isso para vocês, porque este ano, para mim, ele foi um ano extremamente complicado, como tem sido os últimos 5 anos de minha existência na face da Terra. Mas este ano, o Brasil, ele perdeu uma das pessoas que mais fez pela parada da violência neste país. O doutor Hélio Medrado. Hélio Iveson Passos Medrado foi o indivíduo que mais escreveu sobre a violência. Foi o indivíduo que mais trabalhou contra a violência. Não só aqui no Brasil, como também, principalmente na França, onde ele viveu por 12 anos. Mas, vejam vocês que coisa interessante. A maior autoridade em violência, até mesmo aqui dentro da Universidade de Sorocaba, montou um grupo de pesquisa só para estudar violência. E, no entanto, Hélio cometia a violência mais atroz contra ele mesmo, que foi o alcoolismo. E no dia 5 de julho deste ano, o Hélio desencarnou por cirrose hepática causada pelo álcool. Então, vejam vocês que a coisa realmente é interessante. Nós, brasileiros, não nos damos conta de que o álcool pode nos matar. Não nos damos conta disso. E como vocês estão vendo, pela Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil e no México, o álcool é o que mais mata os brasileiros e deveríamos colocar mata, porque os indivíduos ainda não aprenderam sequer a observar que o álcool pode levar os indivíduos ao óbito. Bom, o excesso de peso é a segunda causa. Cuidarmos, portanto, da nossa alimentação, para que não ganhemos peso, é algo fundamental na nossa vida. A pressão alta, por conta do excesso de sal na cozinha, porque nós ainda temos a ideia de que sal é condimento. Sal não é condimento. Sal não é para dar sabor aos alimentos. E toda vez que aumentamos o conteúdo de sal dos alimentos... aliás, é por isso que o brasileiro tem verdadeira ojeriza para comidas hospitalares, né? Ele acha um inferno. Agora, ela tem condimentos, mas não tem sal. Aí o brasileiro não gosta. Tudo que ele tem que comer com excesso de sal. Só que devemos lembrar que quando fazemos isso, o sal provoca aumento do volume de água no sangue. Isso
é que leva os indivíduos a terem pressão alta. Então nós temos que ser coerentes. Agora, a quarta causa é o cigarro. Nós ainda, engraçado, não aprendemos que se pegarmos um único cigarro, o Marlboro, por exemplo, que foi estudado por uma das minhas alunas, a Lúcia, que fez o doutorado dela em cima dos componentes do cigarro, e ela trabalhou com o Marlboro. 4.728 substâncias químicas diferentes. 80 substâncias do cigarro são co-cancerígenas. Não é que o cigarro provoca câncer. Essas substâncias, elas desorganizam as divisões celulares. E no cigarro nós temos 80 delas. Então, por isso que o cigarro pode levar os indivíduos ao câncer muito mais rápido, sem que esteja isso programado no seu programa de vida. Então nós somos os culpados. E é engraçado que o cigarro ainda mata os espíritas também. Porque os espíritas ainda não se viram livres do cigarro. Poxa, colesterol alto. Aí, gente, é só maneirarmos na ingestão de carne. Mas aí tem um problema. Quando nós achamos que estamos numa situação ótima de vida, convidamos alguém para almoçar, tem que ser um bendito churrasco, né? E aí nós não pensamos que oferecendo um churrasco, vem costela de pau, cerveja, linguiça, caipirinha, isso sem contar aquela maionese. Bom, mas vejam vocês que é a quinta causa de morte evitável aqui no Brasil. Sexo sem proteção é a sexta causa de morte. E a sexualidade dos nossos adolescentes está começando cada vez mais cedo. Eu, por exemplo, que desempenho um papel junto às adolescentes grávidas, eu tenho 53 delas. Tem 2 com 12 anos de idade, grávidas, e a mais velha tem 17 anos. Mas, vejam vocês que coisa interessante. As meninas, elas tiveram a sua menstruação, primeira menarca, entre 9 e 10 anos de idade. Mas aí devemos entender que nós somos os culpados disso. Porque quando chega na hora da novela das 9, os mequetrefiquinhos de 5, 6 anos, todos eles participam, falam da novela, mas devemos entender o seguinte, que estamos fazendo com que a sua sexualidade chegue mais cedo. E aí depois ficamos espantados quando com menos de 10 anos de idade as meninas têm a sua primeira menstruação. Nós é que somos os culpados disso. Linda Canhas nos apresentou em 2003 um trabalho interessante sobre isso. Ela trabalhou com mais de 6.000 crianças. Então o trabalho dela tem que ser levado a sério. E o trabalho dela, que chocou o mundo, nos mostra que crianças com 10 meses de idade, que ainda não aprenderam nem a andar, se deliciam com as cenas de sexo. Nós nunca tínhamos pensado nisso. E crianças com 5 anos de idade
quando veem cenas de sexo na televisão, o prazer deles é 80% do que sentimos. E aos 7 anos, igualam-se a nós. Como é que ela fez esse trabalho? Medindo as substâncias químicas que são liberadas todas as vezes que nós vemos sexo pela televisão. Então, já está evidentemente na hora de nós mudarmos as nossas atitudes. Tudo bem lá no fundo? Bom, então, o sexo sem proteção, nós devemos ressaltar que diz respeito mais às nossas atitudes. Porque nós, evidentemente, não estamos deixando as nossas crianças serem crianças. Para nós, criança tem que ficar quieta. Quando criança não fica quieta, ela é imperativa. É por isso que no Brasil, há 10 anos atrás, vendia 70 mil frascos de Ritalina ao ano. Já estamos com 10 milhões. Porque nós estamos sempre achando que as nossas crianças são hiperativas, não ficam quietas. Então é mais fácil dar Ritalina para ela, colocar os mequetrefiquinhos na frente de uma televisão, de um computador. Estamos terceirizando a infância para um aparelho idiota de televisão, um computador, sem sequer pensarmos que se a criança ficar 3 horas em frente a um desses aparelhos, na hora de usar a sua memória, ela tem lapsos como se sofresse de mal de Alzheimer. Elas se tornam esquecidas para fazer uma prova. E nós achamos que tudo isso faz parte da tecnologia. Uma mudança nesse sentido fará muito bem às nossas crianças. Mudança de postura, mudanças de atitude. Criança tem que brincar. Criança tem que sujar a sua roupa. E nós estamos impedindo isso. Porque quando as crianças brincam, elas colocam a sua imaginação em atividade. Elas colocam o seu sistema nervoso para funcionar. E nós estamos impedindo que isso aconteça. Tanto é que se nós sairmos aqui em Sorocaba, vamos lá no Parque Campolim e tudo mais, vemos alguns adultos caminhando. Menos crianças. Onde estão as crianças dessa cidade? Caminhem, andem pela cidade de Sorocaba. Então, praticamente as nossas crianças não brincam mais. Bom, depois nós temos aqui a exposição a chumbo. Isso porque o nosso combustível é de pior qualidade. A pior gasolina do planeta é a do Brasil. E hoje, ainda bem que o diesel melhorou um pouquinho. Agora é S10. Ele só tem 100 mil partículas que possam causar danos respiratórios. O diesel comum tem 500 mil. Saibam vocês que a Petrobras é responsável pela maioria das doenças respiratórias que incidem nas crianças e nos velhos neste período de inverno. E achamos que está tudo bem. Só é a sétima causa. Né? Morre muito pouco brasileiro por conta disso. E quando eles morrem, ainda jogamos a culpa em Deus. Baixo consumo de frutas e verduras e legumes. Isto vai trazer com que os indivíduos tenham insuficiência vitamínicas no seu corpo. É inaceitável que com tantas verduras que vemos por aí,
O brasileiro tem deficiência das vitaminas do complexo B. Basta ele comer as verduras que têm as folhas verdes mais escuras. Ele não faz isso. Ele não gosta dessas coisas. Tá? Tanto é que o consumo de frutas e verduras nesse país é baixíssimo. Isso sem contar que no Nordeste, principalmente, os indivíduos têm uma verdadeira ojeriza pelas verduras. Tá? Falta de saneamento básico, aí é político. É inaceitável que Manaus, por exemplo, só 5% do esgoto de Manaus não é a céu aberto. E é a capital do Amazonas. Essas coisas são inaceitáveis ainda. Agora, olhem para a 10ª causa: sedentarismo. Brasileiro não anda. Brasileiro tem preguiça de pôr as pernas em movimento. Brasileiro prefere, se a padaria fica 2 quarteirões da sua casa, ele prefere ir de carro. E o mínimo que podemos fazer em termos de exercício é andar cerca de meia hora, 40 minutos por dia. Porque quando o indivíduo faz isso, ele toma até um pouco de sol. Porque às vezes o brasileiro ele se esquece que a vitamina D ela é imprescindível para a manutenção dos ossos. Só que tudo que comemos tem provitamina D. A vitamina D ativa, precisamos tomar sol. Aí nós espíritas também sabemos que existe uma glândula chamada pineal, que tem uma importância muito grande na mediunidade, e que essa glândula necessita do sol, porque é através dos raios solares que ela regula o tempo que nós vamos dormir e o tempo que nós vamos ficar acordados. Apesar de sabermos isso, como André Luiz, lendo Missionários da Luz, também não interessa nada, porque ainda não tomamos sol como deveríamos. E brasileiro ainda tem falta de vitamina D. Ele prefere ir na farmácia comprar um frasco de vitamina D do que tomar sol. E olhem que nós temos sol em abundância. É porque vocês nunca viveram, por exemplo, na Suíça, onde sol aparece cerca de 20 dias por ano. Tá? E temos tudo para não faltar até mesmo vitamina D. Interessante é que não fazemos nada. Mas, como vamos morrer? Hipertensão e depressão são as doenças do futuro em países como o Brasil. Até recentemente, os países estabeleciam prioridades em saúde com base em projeções de mortalidades feitas pela Organização Mundial da Saúde, no início dos anos 90. Eram dados defasados. Subestimavam, por exemplo, o tamanho do flagelo da AIDS na África. Hoje, o levantamento é baseado em indicadores de saúde e variáveis socioeconômicas, como escolaridade, PIB per capita e previsões do desenvolvimento das nações. Em 2030, as 3 principais causas de morte no mundo deverão ser infarto, 13,4% do total de óbitos, derrame cerebral, 10,6%, e AIDS, 8,9%. Mas o principal vilão nos países em desenvolvimento como o Brasil será o derrame cerebral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o problema deverá se acentuar.
A grande mensagem é que países como o Brasil estão deixando de prevenir a hipertensão. E como eu disse, nós também temos que dar a nossa parte. Temos que ver que lipídios em excesso de sal são as principais causas da hipertensão. Ela está por detrás do derrame cerebral e aumenta o risco de infarto. O Brasil trata a hipertensão e outras doenças crônicas como se fossem agudas, e isso é inaceitável, afirma o professor Dr. Neicart, cardiologista e um dos diretores da Associação Médica Espírita de Campinas. Nem ressalta que o paciente hipertenso costuma ser atendido no posto de saúde, recebe remédios e desaparece dos radares dos médicos. Só volta quando a doença está avançada ou ele já sofreu um derrame ou um infarto. Nem lembra que o modelo brasileiro resume-se a medicar. Precisamos de prevenção, promoção de atividade física e dieta adequada. Nem também diz que em termos de atividade física, basta o indivíduo andar cerca de 40 minutos diariamente. No mundo, as mortes provocadas por doenças infecciosas, como tuberculose e malária, tendem a diminuir. Mas os óbitos por AIDS não. Deverão chegar a 9 ou 10 milhões em 2030. Ainda assim, as vítimas da AIDS corresponderão a metade dos mortos pelo cigarro. A doença pulmonar obstrutiva crônica, provocada pelo tabagismo e caracterizada por tosse e falta de ar, continuará entre as 5 principais causas de morte. O relatório da Organização Mundial da Saúde também aponta os principais ladrões de vida produtiva em 2030. A AIDS é o primeiro, em seguida vem a depressão. Para a Organização Mundial da Saúde, não há dúvida de que a informalidade do trabalho, a violência e as relações sociais esgarçadas vão provocar uma epidemia de depressão. Sua recomendação é que os médicos estejam atentos para diagnosticá-lo. Segundo a entidade, remédios antidepressivos e períodos breves de psicoterapia funcionam em até 80% dos casos. Mas menos de 25% dos afetados no mundo recebem tratamento. Então aqui tem países em desenvolvimento como o nosso, o derrame matará 14,4%, infarto 12,7%, doença pulmonar provocada pelo uso do cigarro 12%, a AIDS matará 6,2% e o câncer de pulmão 4,3% da população. Então, vocês já escolheram o que vocês vão correr em 2020? Eu não vou chegar lá. Tá? Divirtam-se vocês. Sabendo de tudo isso, tive a curiosidade de perguntar ao meu amigo espiritual, Dr. Augusto, para aqueles que leram o livro Embriologia da Alma, viram que o mesmo é responsável pelo prefácio espiritual do mesmo. Quais são as 10 doenças que levam os espíritas ao desencarne? E tive do mesmo a seguinte intuição: devemos entender sempre que o nosso veículo sútil, ou seja, o corpo espiritual, tanto quanto o corpo de carne, representa a criação mental de cada um de nós no caminho evolutivo. Tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. Vaso em que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna e divina luz da sublimação.
com que nos cabe demandar as esferas do Espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. No livro Nosso Lar, André Luiz nos diz algo que para a maioria dos espíritas passou sem que percebêssemos a grandeza de detalhes. Vejamos, enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto, em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Entenderam? André Luiz gostava de uma boa mesa. André Luiz era alcoólatra, gostava de bebidas alcoólicas. André Luiz era fumante. Tudo isso ele está dizendo aqui. Portanto, o espírito, após o seu desencarne, experimenta, na maioria das vezes, sensações físicas idênticas às que experimentava no corpo que deixou. Sede, fome, frio, cansaço, sono. Então, quando André Luiz deixou o seu corpo físico, no mundo espiritual ele continuava o mesmo. O mesmo. Quando ele diz não adestrar os órgãos, significa que nós temos que saber comer, temos que saber nos alimentar. O brasileiro tem algo interessante. Eu disse que 900 milhões de pessoas morreram por falta de água. Nós detemos praticamente 20% da água do planeta Terra inteiro. Então nós não temos problemas de água. Mas vejam vocês que coisa interessante. Brasileiro tem problemas intestinais. Brasileiro tem enxaqueca, dor de cabeça, porque não toma água. Brasileiro esquece que o nosso cérebro, ele tem 85 a 90% de água. A água é de fundamental importância para manter as atividades neurológicas. E brasileiro ainda não aprendeu que ele tem que tomar de 2 a 3 litros de água diariamente. A maioria das pessoas que tem dor de cabeça tem por falta de água. Haja visto quando o indivíduo bebe. Por que ele tem dor de cabeça? Porque o álcool desidrata. O álcool faz o nosso corpo perder água. É por isso que o indivíduo tem dor de cabeça. Só que nós temos problemas intestinais severos, temos dor de cabeça, porque não tomamos água. Mesmo neste período,
né, que é o inverno entre aspas, precisamos no mínimo de 2 litros a 3 litros de água diariamente. A água é de fundamental importância. A urina tem que ser transparente. Quando o indivíduo urina e esta é amarelada, significa que ele não está tomando água. Problemas intestinais, quando o indivíduo come e diz, poxa, parece que tudo parou no estômago, não desce, por falta de água. Então, é isso que André Luiz quer dizer para nós de maneira clara e precisa. Então, nós precisamos aprender a nos alimentar, aprender a tomar água. Nós precisamos adestrar os nossos órgãos para a vida espiritual. Nós não podemos chegar lá do outro lado obesos. Não podemos chegar do outro lado sentindo necessidade do álcool. Não podemos chegar do outro lado sentindo necessidade do cigarro. Isso significa adestrar órgãos para a vida espiritual. Então, cabe a nós fazermos alguma coisa nesse sentido. Portanto, o espírito, após o seu desencarne, experimenta, na maioria das vezes, sensações físicas idênticas às que experimentava no corpo que deixou. Sede, fome, frio, cansaço, sono. Ainda o que é pior, tudo que fazemos aos outros que possa lesá-los fisicamente, emocionalmente ou moralmente, volta para nós em forma de alterações nos nossos próprios centros de força. Assim, devemos ficar atentos como tratamos aqueles que vivem e convivem conosco. Assim, os problemas que temos nos centros cardíacos, coronário, esplênico, etc., podem ser consequências daquilo que fazemos ao nosso próximo, principalmente dos compromissos não cumpridos dentro do lar. Assim, chegamos à seguinte conclusão: ao nosso desencarne, temos que entrar no mundo espiritual quase sem corpo, deixando na terra olhos, ouvidos, boca, estômago, genitália, pulmões, enfim, tudo que usamos para ferir, desprezar, humilhar o outro. Portanto, pensamentos viciados desarmonizam o nosso próprio corpo. Portanto, nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Voltando à primeira frase de André Luiz em nosso lar: enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, através dela podemos entender que muitos espíritos reencarnam por absoluta incapacidade de adaptação às regiões superiores da crosta. Lembremos que no mundo espiritual não podemos esconder quais são as lesões de nosso perispírito pela nossa intolerância, por deveres não cumpridos, por drogas, por humilhações que impomos aos outros, por desvios de conduta, quer no campo sexual, no comer, no beber, no falar, fora a inveja, o egoísmo, o orgulho e assim por diante. Lembremos sempre que toda a nossa luta evolutiva é pela tessitura de um corpo espiritual compatível com a nossa natureza mental, e isso só depende de nós. A Organização Mundial da Saúde definiu em 1949 saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico,
psíquico e social, e não apenas a ausência de doenças. Emmanuel nos informa que saúde é a perfeita harmonia da alma, ou seja, a ausência ou não de enfermidade não é condição determinante para que a pessoa esteja em bem-estar íntimo ou harmonia, pois não significa que o espírito esteja integrado com seu momento evolutivo, com a sua história e propósitos encarnatórios. A harmonia da alma pode ser conquistada com ou sem enfermidade. O indivíduo pode vivenciar um câncer, por exemplo, e desenvolver o mecanismo de compreensão de seu momento de vida e caminhar para a cura, tanto física quanto do espírito, de forma muito positiva. No entanto, se a cura orgânica não for possível e caminhar para a desencarnação, renovado em espírito e harmonizado interiormente, ele desencarna saudável e curado do mal que deu origem ao adoecimento. Assim, como espírito imortal que é, não leva para a frente necessidades espirituais que a vida objetivou trabalhar agora e viaja para a imortalidade em paz consigo mesmo. A reencarnação é um movimento de experimentações sucessivas que permite ao espírito que é imortal retornar à matéria para que tenha a possibilidade de desenvolver os núcleos divinos que há em si como herança. Nesse processo, ele reencontra os efeitos de suas escolhas, felizes ou infelizes, conforme tenha usado o seu livre-arbítrio. Nas relações, vai encontrar as circunstâncias de facilidade, de dificuldade, de imperfeição e de virtude que tenha plantado e semeado em seu organismo biológico, como reflexo do seu corpo espiritual, que é a matriz do corpo físico. Perceberá distonia ou harmonizações resultantes de suas ações, em sintonia ou distonia com a lei do amor. Quando as atitudes do ser humano ferem as leis do amor e o colocam em desconexão com essa lei, que é a síntese das leis universais, surgem as doenças com mecanismos automáticos da fisiologia orgânica que obedecem aos movimentos da lei expressa na consciência do espírito, ou do retorno energético e espiritual de tudo que de negativo tenha sido semeado na vida do próximo. A biologia do organismo é o mecanismo divino de sinalização da harmonia ou da desarmonia da alma. Assim, é possível modificar o grau de enfermidade de acordo com a evolução que ganhamos ao longo da encarnação, pois, por meio de sua vida moral e da sua vida mental e emocional, o espírito controla o tempo todo o funcionamento das células. Emmanuel nos explica que o pensamento controla as células dos níveis subatômicos e André Luiz enfatiza que a mente reanimada reergue as células que a cercam. Isso significa que, com a renovação moral, com o processo de restabelecimento dos esforços, nas virtudes preconizadas por Jesus, o homem tem condição de imprimir em seu organismo físico novo direcionamento de harmonia ou não, conforme esteja em harmonia ou não com as leis divinas. Os principais preceitos para estabelecer harmonia com as leis divinas são crescer em conhecimento e compreensão das leis divinas, conhecendo o Evangelho de Jesus em toda a sua plenitude, para que possa vivenciar o amor, decomposto em suas múltiplas virtudes, como a compaixão, a ternura, a caridade, a bondade, a paciência, a tolerância, a resignação diante daquilo
que não pode ser mudado dentre muitas outras. Mas uma que é essencial destacar, sem dúvida, é o perdão. As pessoas têm dificuldade de perdoar, porque acreditam que perdoar é esquecer, ser passivo e submisso. O perdão envolve a decisão de libertar-se da dor, de guardar em si o fel, que se manifesta em atitudes de elaboração da agressão, em processo lento e contínuo da paz interior e nas relações. Sem perdão, não há saúde. O perdão é uma atitude necessária à vida e ao equilíbrio orgânico, pois toda vinculação negativa promove em nós um obstáculo à harmonia da alma, ao equilíbrio emocional e também ao fisiológico. A mágoa, na maioria dos casos, é o registro de experiências traumáticas e de nossas expectativas frustradas. Mesmo tendo ampla ação sobre o outro, age como um veneno em quem aguarda ou contém. André Luiz esclarece que recebemos de volta tudo aquilo que proporcionamos à vida alheia, e quando essa semeadura é de espinhos, colhemos não só os frutos de nosso arrependimento, mas também as vibrações da vítima e de quantos se associam ao seu sentimento, o que repercute intensamente sobre os centros vitais, podendo ocasionar processos de adoecimento. A defesa para essa situação é a prece constante e o bem irrestrito e incondicional a quem prejudicamos. Sabendo de tudo isso, vamos às 10 causas que levam a maioria dos espíritas ao desencarne. O primeiro é o acidente vascular cerebral, o derrame. O derrame, ele pode ter duas causas. A primeira, que nós chamamos de isquemia, é quando uma placa de gordura interrompe a circulação sanguínea. Aí, interrompido por esta placa de gordura, o sangue não chega a alguma área do nosso cérebro. Ou então, o hemorrágico. O hemorrágico, ele se dá quando a pressão é alta e um dos vasos sanguíneos não aguenta esta pressão e se rompe. Da mesma forma, uma parte do cérebro deixará de receber nutrientes e oxigênio. Mas aí vocês vão perguntar, por que a pressão alta aumenta? Bom, em primeiro lugar, o sal. Em segundo lugar, nós temos aqui os fatores de risco. O cigarro é um deles, porque a nicotina, ela causa vasoconstrição e aumenta a pressão arterial. Os maus hábitos alimentares. Aqui entra o sal e a pressão alta, entra aqui também o sal em excesso. O consumo de álcool e drogas, diabetes, sedentarismo, idade e hereditariedade. Então tem algumas pessoas que, embora não comam gordura em excesso, mas por conta da hereditariedade, tem problemas com o colesterol. Tem aquilo que a gente chama de hiperlipemia. E essas pessoas, por conta genética, elas têm problemas com o colesterol. Agora, o outro problema é o infarto. 44% dos brasileiros que morrem de infarto têm por volta de 65 anos. E lá nos encontra 17% nos Estados Unidos. Então, o problema todo é que nós não podemos nos descuidar da alimentação. Não podemos nos descuidar do sal.
Porque nós sabemos que tudo isso pode provocar alterações drásticas da pressão arterial. A pressão arterial também muda todas as vezes que ficamos ansiosos com medo. Aí começamos a produzir adrenalina. A adrenalina é uma substância hormonal que o nosso organismo produz para enfrentar o medo, a ansiedade. E a adrenalina, ela promove várias alterações. A primeira coisa que ela provoca é o aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Aumenta também o ritmo respiratório. Assim, todas as vezes que ficamos desgostosos diante da vida, que ficamos com raiva ou emitimos um grito de cólera, a adrenalina vai estar presente. E isso, quando gritamos com alguém, devemos lembrar que também esta pessoa vai produzir adrenalina. Vai deixar a sua boca seca, o indivíduo vai entrar em sudorese, vai começar a suar. E tudo isso fica por conta da adrenalina. É por isso que antes de qualquer atitude, ou antes de nosso momento de cólera, convém contar até 10. Bom, a dor de um ataque do coração. A dor causada pelo infarto parece um aperto, ou ainda um torno espremendo o coração, na descrição de um paciente. A localização da dor, geralmente no peito, tem menos importância do que essa característica. A dor do infarto pode durar horas, ao contrário da angina, que geralmente passa em 15 minutos. Outra diferença é que na angina a dor desaparece quando a pessoa se deita. No infarto, a dor continua. Então, se vocês estiverem infartando e deitar e a dor continuar, podem levantar e ir direto para o hospital. A terceira causa é o diabetes. A gente chama diabetes e não diabetes. É porque o diabetes não é uma única doença. O diabetes, ela causa uma série de problemas que podemos considerar realmente diabetes. Bom, primeiro, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 geralmente acomete crianças. As crianças, depois de algum tempo, têm problemas com a sua produção de insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. Para que serve a insulina? Todas as vezes que nós comemos açúcar, e vocês já sabem que se colocarmos açúcar em um copo, a água vai ficando cada vez mais viscosa se colocarmos água. Então, após as nossas refeições, o sangue ele vai ser inundado por açúcar. Quando comemos arroz, feijão, batata, macarrão, o sangue será inundado por açúcar. E isso aumentaria o trabalho do coração. O coração teria que fazer um trabalho muito maior para o sangue circular, se este açúcar permanecer na corrente sanguínea. Aí é que entra o trabalho do pâncreas. Quando a taxa de açúcar aumenta, o pâncreas libera insulina. O que a insulina faz? A insulina, ela promove a entrada de açúcar nas nossas células. E tem um local onde a insulina age de maneira mais intensiva. É o fígado. É por isso que quem já comeu fígado viu que ele tem sabor adocicado.
70% do açúcar de uma refeição fica armazenado no fígado. E todas as vezes que precisarmos de açúcar, o fígado está lá para fornecer açúcar à circulação, e daí o pâncreas produz uma outra substância, chamada glucagônio, que retira açúcar do fígado. Então esse é o papel do pâncreas, tá? Produzir insulina para retirar o açúcar da circulação e colocá-las dentro das nossas células. Porque o açúcar é que vai dar energia para todo o trabalho celular. E glucagônio para tirar açúcar do fígado e colocar no sangue novamente. Por isso que nós podemos nos alimentar de maneira intermitente, ficarmos 2, 3 ou 4 horas sem comer. Se não fosse esse trabalho do pâncreas, não poderíamos fazer isso. Porque sem açúcar, todas as nossas células iriam parar de trabalhar. É por isso que a taxa de glicose tem que ser mantida no sangue entre 80 e 110 miligramas de açúcar para cada 100 ml de sangue. Bom, essa é a nossa glicemia normal. Então, o que acontece quando a criança tem diabetes tipo 1? É uma doença autoimune. A criança passa a produzir anticorpos que destroem as células do seu próprio pâncreas. Então, esta é a causa da diabetes tipo 1A. Doença autoimune caracteriza-se pela incapacidade do pâncreas de produzir insulina, o hormônio responsável por tirar a glicose da corrente sanguínea e levá-la para dentro das células, onde é transformada em energia. O diabetes tipo 1 costuma se manifestar na infância. Sintomas: excesso de fome e sede, desidratação e perda de peso. O tratamento: injeções diárias de insulina, já que a criança não produz insulina. Já o diabetes tipo 2, o que é? A obesidade leva o pâncreas a diminuir a produção do hormônio insulina. Nos casos mais graves, o órgão para de sintetizar o hormônio. O diabetes tipo 2 responde por 90% de todos os casos da doença. Sintomas: excesso de fome e sede, desidratação e alterações visuais. Tratamento: muitas vezes a adoção de hábitos saudáveis é capaz de controlar a doença. Em alguns casos, é preciso recorrer a antidiabéticos orais ou injeções de insulina. E hoje, nós temos a diabetes tipo 3. Caracteriza-se pela ocorrência concomitante de diabetes tipo 1 e 2. Então, além do indivíduo ter um problema autoimune, onde ele produz anticorpos que vão destruir as células do pâncreas que produzem insulina, ele também é obeso. Tá? E, além disso, sedentário. Então, grupos com diabetes tipo 1, que são obesos e sedentários. É cada vez mais comum a doença em crianças com essas características. A Unifesp fez um trabalho, a Universidade Federal de São Paulo, ela fez um trabalho nas escolas municipais de São Paulo. É drástico. 56% das crianças são obesas, estão com excesso de peso. Então, hoje, nós também não estamos cuidando direito da alimentação dos nossos filhos. É por isso que esse estudo aqui é interessante.
É um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ele examinou o consumo de calorias na população infanto-juvenil. Foi analisada a dieta de 14 mil crianças e adolescentes, de 2 a 18 anos. As conclusões foram preocupantes. 40% da energia consumida era proveniente das chamadas calorias vazias, encontradas em alimentos muito energéticos e pouco nutritivos, como balas e refrigerante. Então, este também é o problema do Brasil. O consumo de refrigerantes no Brasil, ele cresce a cada ano. E cada vez mais, as nossas crianças é que estão tomando cada vez mais refrigerantes. 4 é a obesidade. Como eu já disse, nós temos que ter hábitos alimentares saudáveis, não deixar que a obesidade tome conta demais. Porque as complicações médicas da obesidade são muitas. Doenças pulmonares, doenças hepáticas não causadas pelo álcool. Isto porque, quando comemos coisas muito gordurosas, elas vão parar no fígado. E pode causar aquilo que a gente chama de hepatite gordurosa ou até mesmo cirrose, que é um fígado totalmente gorduroso. Doença na bexiga, anormalidades ginecológicas com alterações menstruais, infertilidade e síndrome do ovário policístico, hipertensão intracraniana, idiopática que não tem causa definida, derrame, catarata, doenças cardíacas coronarianas, pancreatite aguda, câncer e flebite, que é uma inflamação da membrana dos nossos vasos sanguíneos. Então, já está na hora de pensarmos, né? As principais causas de comorbidades associadas à obesidade são a apneia do sono, ou seja, o indivíduo está dormindo e de repente ele para de respirar. Isso pode levá-lo à morte. O derrame cerebral, a aterotrombose, que são coágulos, de gordura dentro dos nossos vasos, hipertensão arterial, infarto no coração, varizes, gota, osteoartrose, diabetes, cálculo biliar. É meu cunhado, tá? Eu posso colocar aí. Ele pesa 170 quilos e não faz nada para melhorar, certo? E é um indivíduo totalmente sedentário, sofre de apneia do sono, ele tem paradas respiratórias terríveis durante a noite e não faz nada para melhorar a sua vida. É um indivíduo com 52 anos de idade e cada vez que eu encontro eu digo, poxa, a espiritualidade superior ele está te protegendo. Os 5 são as emoções, sintomas da ansiedade. A ansiedade é aquele indivíduo que não sabe aproveitar o dia de hoje. Ele não vê se o dia de hoje foi lindo, ele não vê o sol, para ele nada disso interessa. Ele está muito mais preocupado com o dia de amanhã, porque ele sempre espera que o amanhã será melhor do que o hoje. Só que ele se esquece de várias coisas. Primeira delas, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 14, e vós não sabeis o que vos sucederá amanhã. Então, o ontem já foi, e o amanhã será apenas um sonho em nossas vidas. E o indivíduo ansioso, ele não sabe aproveitar o dia de hoje. Tá? Então ele tem dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações gastrointestinais. Os psíquicos são insônia, irritação, tensão, inquietação,
perda de concentração. Aí está alguém que não sabe aproveitar o dia de hoje. Nada importa do que está acontecendo no dia de hoje. E depois nós temos os indivíduos depressivos. São aqueles que viveram um período de felicidade. E depois vieram as contrariedades diante da vida. E o indivíduo não soube viver ou enfrentar essas contrariedades, e aí ele entra em depressão, pensando sempre em voltar àquele período em que ele foi feliz. Mas esse indivíduo também não vive. E ele pode passar anos e anos sem perceber que a depressão acabou com a sua própria existência. Esta é minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça. Porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Então, a grande maioria das pessoas, elas ainda não aprenderam que a depressão basta você enfrentar a vida. Mas para isso elas precisam de estímulos. Às vezes, nós, como espíritas, podemos aconchegar essas pessoas, podemos ajudá-las a levantar a cabeça. Para isso, o passe ajuda, a prece ajuda, a água fluidificada ajuda. E nós detemos tudo isso e queremos tudo isso para nós mesmos. A sexta causa é o câncer, tá? O Dia Mundial do Câncer é o dia 4 de fevereiro. E o câncer é uma proliferação desordenada de células. É quando a nossa mente não consegue mais controlar as próprias divisões celulares e não age mais a nível subatômico, como diz Emmanuel, no controle das divisões celulares. É só para que vocês, vou pegar aqui um exemplo, que é o câncer de laringe. Como muitas vezes nós, para cada tipo de câncer que a gente tem no Brasil, nós temos algumas coisas para prevenir esse tipo de câncer. Então, prevenção é não fumar, é não beber, Então, se nós realmente levarmos isto daqui em consideração, o câncer de laringe pode passar longe de nós. Então, muitas vezes, por isso que eu disse, ao dar bebida alcoólica para quem nos visita, nós estamos contribuindo também para que eles tenham algum tipo de câncer. E as infecções. Hoje, as nossas bactérias, elas estão ficando cada vez melhores. Ou seja, elas estão cada vez mais tendo resistência aos nossos antibióticos que conhecemos. E hoje, nós sabemos que tem infecções em que as bactérias já estão blindadas contra todos os tipos de antibióticos que nós conhecemos. Tá? São aquelas que nos matam através daquilo que a gente chama de infecções hospitalares. Então, por isso que elas levam também os espíritas a óbito. Bom, e aqui nós temos, evidentemente, o vírus da AIDS. Nós temos que lembrar sempre que vírus não tem medicamento. É o nosso corpo quem tem que reagir contra vírus. Não existe medicamentos para eles até hoje. Então, quando o indivíduo toma um coquetel contra a AIDS, é para não aumentar o número de vírus, mas não para matar os vírus.
porque para eles não tem medicamento. É por isso que o vírus da gripe A, ainda este ano no estado de São Paulo, já matou 350 pessoas. Tá? Então, precisamos lembrar ainda que os vírus da gripe A é fácil de nós evitarmos. Basta lavar as mãos. Quando sairmos de casa, quando voltarmos para casa, se mexermos na terra, se mexermos com os animais, devemos sempre lavar as mãos. É a melhor defesa contra o vírus, até mesmo da gripe. Só que nós ainda não levamos isso a sério. Bom, o 8º, o 9º e o 10º, que matam os espíritas, é a omissão. Espíritas ainda morrem por ver um de seus filhos morrendo por problemas causados pelo cigarro. Só que os espíritas se esquecem de educar os seus filhos para os problemas causados pelo cigarro. Aqui estão, todos eles. Basta nós pegarmos os maços de cigarro e tirarmos todos os problemas de lá mesmo que o cigarro provoca. É a melhor forma de educarmos. Só que nós temos que educar quantos indivíduos estão a respeito do cigarro entre 8 e 10 anos de idade. Já que aqui no Brasil, eles começam a fumar a partir de 12, 13 anos. Então não adianta educar quando o indivíduo já está fumando. O melhor é educarmos antes. O cigarro, ele causa câncer, ele causa aborto espontâneo. O cigarro faz com que as crianças nasçam com baixo peso corporal. Tá? Fumar causa impotência sexual. Então, todas essas coisas estão no maço de cigarro. Basta nós pegarmos e começarmos um processo educacional a partir daí. Não adianta, como o Charles, por exemplo, que foi um indivíduo que perdeu seu filho aos 20 anos de idade por conta de um câncer do pulmão. Aí, ele se sente culpado. Ora, por que ele se sente culpado? Porque ele nunca educou o seu filho. Ele nunca disse para o seu filho que o cigarro tem quase 5.000 substâncias químicas diferentes, que poderiam levá-lo à óbito. Agora, se o indivíduo continuar fumando, é porque ele quer. Porque eu não sou dono dos meus filhos. Falou-se muito que no Brasil a lei do aborto vai ser aprovada. Mas aqui nós temos um aborto por sucção. Então, o indivíduo coloca um aparelho de sucção dentro do útero que vai desmembrando, desarticulando a criança. 80% das crianças abortadas no Brasil são abortadas por esse método. Mas devemos lembrar o seguinte: o Ministério da Saúde diz que o aborto mal sucedido é a terceira causa de morte entre as mulheres. No Brasil, ano passado, a prática abortiva levou 132 mil mulheres a óbito. Mas tem um negócio interessante que vale a pena ressaltar para vocês. 5.000 delas tinham menos de 17 anos de idade. É isso que nós devemos repensar. Então, se a prática abortiva, o Conselho Federal de Medicina está fazendo uma pressão no Congresso, se ela for aprovada pelo Congresso, nós não devemos ficar preocupados com isso.
Porque aqui na cidade de Sorocaba, eu fui procurar saber, saibam que a prefeitura de Sorocaba, ela aprovou para que vocês possam viver bem 21.288 leis. Vocês conhecem? Então, não precisa ter lei. O que nós precisamos é educar as nossas crianças. Nós, como espíritas, devemos mostrar para as nossas crianças que a prática abortiva lesa o corpo perispiritual. Vocês já imaginaram um aborto como esse? Quanto tempo demora para que um espírito reconquiste o seu corpo perispiritual? Cerca de 30 a 50 anos. Então, é isso que devemos mostrar aos nossos adolescentes. Porque sexo quer responsabilidade. Sexo é impulso criativo. Então nós devemos mostrar tudo isso. E aí nós vamos ficar com a consciência tranquila. E se acontecer uma gravidez precoce na nossa família, nós saberemos amparar. Nós seremos amigos. Porque chega um instante das nossas vidas em que não educamos mais os nossos filhos. Nós podemos simplesmente orientá-los. E eles ainda têm a opção do livre-arbítrio, de seguir ou não a nossa orientação. Mas o que não podemos fazer é deixar de educá-los. Por isso que Allan Kardec nos diz: Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos e educá-los, eis o segundo. E hoje, por exemplo, o grande problema dos pais é que seus filhos fiquem envolvidos com drogas. Saibam vocês que hoje, por o Datafolha fez uma enquete entre as famílias têm medo da violência e medo de que seus filhos fiquem envolvidos com drogas. Mas tem um detalhe interessante. As famílias hoje querem dar instruções para os seus filhos. Querem colocá-los nas melhores escolas, como se isso fosse uma garantia de que eles sejam educados. Não é. Tanto é que não é, que 52% dos indivíduos que entram numa universidade pública sairão viciados em álcool. Sairão da universidade com alcoólatras. E 38% deles viciados em outras drogas. Tá? Então nós fazemos de tudo para que os nossos filhos entrem numa universidade pública. No entanto, não os preparamos moralmente para que eles possam estar lá livres de drogas. Ainda na quarta-feira, um aluno meu que faz Unicamp, o Murilo, ele me procurou. E ele me disse algo que me marcou profundamente. O Murilo saiu de uma família espírita para estudar em Campinas. Só que o Murilo não aguentou a pressão exercida pelos colegas do próprio curso de medicina. E por 4 vezes o Murilo foi internado com coma alcoólica. Então, já está na hora de nós repensarmos. O interessante é que
a literatura espírita, ela nos manda educar. E nós fugimos desse processo. Ficamos com medo de educar, como se as nossas experiências de vida fossem as piores possíveis. Então, precisamos mudar tudo isso. Bom, aqui está alguém viciado em crack, aqui está uma foto em 2001 e uma foto em 2008. A degradação da própria vida, a degeneração do próprio corpo físico, as consequências do alcoolismo na adolescência. No cérebro, o álcool causa alteração da memória. No esôfago, o álcool provoca um alargamento das fibras do coração. No estômago, o álcool contribui para o desenvolvimento da gastrite. No fígado, como ele é o único que metaboliza o álcool no organismo, quando a pessoa bebe demais, ele é sobrecarregado e suas células ficam inflamadas, provocando a hepatite. A cirrose, consequência mais grave da hepatite, que pode ocorrer após 10 anos de uso abusivo, provoca a degeneração do órgão. As células são destruídas e viram cicatrizes. O pâncreas é responsável pela produção de insulina e de enzimas digestivas. Em excesso, o álcool provoca a inflamação desse órgão, a chamada pancreatite, que pode resultar na destruição das células que produzem insulina. No intestino, pode desenvolver uma úlcera por conta da inflamação das células ou ainda um câncer. No aparelho reprodutor, como o álcool provoca alterações nos vasos sanguíneos de todo o corpo, no homem ele pode ter ação nos vasos do pênis, provocando a impotência. Nos músculos, o álcool interfere na absorção de vitaminas do complexo B, importantes na transmissão nervosa entre o nervo e a placa motora dos músculos. Isso provoca uma atrofia muscular, a chamada polineurite alcoólica. Nos ossos, o álcool enfraquece os ossos, provocando osteoporose. 50% dos jovens entrevistados se referem ao álcool como a droga que mais consome. 22% começaram a beber aos 13 anos de idade. 15% aos 11 anos de idade. A cerveja combate a dor da alma. Mas a dor da alma não tem fim. E daí? Cerveja também não tem. Tomei calmantes com vodka. Você finalmente vai dar fim ao sofrimento que é viver. Não vou comemorar ainda. E se houver vida após a morte? Engravidei na balada e não sei quem é o pai. O consumo excessivo de álcool cresce 24% entre as mulheres. Então, temos ou não que educar. E lembrar que o suicídio é a maior causa de morte entre as mulheres de 15 a 29 anos e entre os homens de 16 aos 24 anos. A taxa de suicídio cresceu 5% a cada 6 meses do ano passado. E este ano ela está crescendo 5% a cada 4 meses. Então, o suicídio é a principal causa de mortes entre os jovens. E nós estamos fazendo o quê? Devemos ensinar aos nossos jovens a felicidade, a conquista da felicidade.
ensinados que ser feliz não é viver individualmente, mas sim pelos circunstantes de uma mesma vida. E nós só seremos felizes quando aqueles que convivem conosco são felizes também. Essa é a tônica. Esse é o prato cheio que devemos fazer com que os nossos jovens conquistem esta felicidade. Porque assim fazendo, eles estarão fazendo aos outros o que gostariam que os outros fizessem a eles. Esta é a prática do amor incondicional. E é isso que nós devemos ensinar. O resto é balela. O resto não importa. Casas de campo, automóveis, lauda mesa, não traz a paz íntima do indivíduo. Não traz a felicidade em si. E é isso que nós devemos repensar. Repensar no que estamos fazendo para a garantia da nossa própria felicidade, para a garantia do nosso próprio corpo físico. E neste exato momento, se fôssemos repensar em algo que nos traga a paz interior, seria através de uma prece. Mas que nesta prece nós pudéssemos unir os nossos pensamentos, unir de maneira incondicional a nossa imperecível vontade de praticar o bem e de fazer o melhor que pudermos. Aliando os nossos pensamentos, poderíamos dizer: Pai nosso que estás no céu, na glória da criação, ouve, Senhor, esta oração que parte dos nossos lábios. Venha a nós o teu reino de paz e de misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado de hoje. Dá-nos hoje, Senhor, o pão da vida, o pão que sacia nossa fome material, mas nos dê também, Senhor, o pão espiritual, através do entendimento das leis divinas que tu colocastes às nossas disposições. Senhor da vida, ensina-nos a educar aqueles que vivem e convivem conosco. Ensina-nos a dar o melhor de nós em termos educacionais, a ensinarmos a prática do bem, a ensinarmos às nossas crianças e adolescentes o amor fraterno. Jesus, meu Jesus, que o teu evangelho possa chegar aos corações dos jovens, para que eles saibam que a felicidade está no seu próprio coração. Jesus, ensina-nos para que possamos ensinar a ter paz interior quando o mundo clama cheio de ódio e indignações. Ensina-nos a reter a cólera, para que possamos ensinar o amor divino. Que possamos ensinar também, Senhor, que o homem pode comprar o sangue, mas não pode comprar a vida. Devemos mostrar aos nossos jovens que podemos comprar uma casa, mas ter um lar
é uma conquista de almas trabalhando pelo bem comum de uma família. Deixe também mostrarmos aos nossos jovens que é imperativo cuidar do corpo, porque é através deste instrumento que possamos cumprir com as determinações do mais alto. Que possamos ensiná-los a viver melhor. Que possamos ensinar que a família é o berço da civilização de um povo e que é dentro da família que todos os preceitos de amor e fundamentalmente da caridade começam no seu ser. Senhor da vida, que possamos lembrar aos jovens que todo o trabalho de autossuperação moral e espiritual começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Que possamos dar a eles as condições de vida ativa, de vida bem vivida, que a vida possa pulsar dentro deles como um elemento fundamental de co-criadores do Pai Celestial. Que assim seja.